Fala minha gente. Hoje escolhi falar sobre o Steve Rogers, o mais famoso a assumir o manto de Capitão América, e como funciona o soro do super soldado no seu corpo. Então vamos falar sobre como é a fisiologia do Capitão América. Mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like. E agora bora pro que interessa. Partindo do princípio, o soro do super soldado bem-sucedido foi criado em 1941 pelo Dr. Abraham Erskine, sendo uma substância composta por esteroides específicos e outros componentes bioquímicos sintéticos, visando melhorar o aspecto físico e mental humano, e foi destinado ao Steven Rogers, um bom homem e com senso patriota mas de constituição física frágil. Após receber doses do soro e ser exposto a raios Vita, uma forma de radiação fictícia que agia como estabilizador, Rogers emergiu da câmara que estava como um homem mais que saudável. Ele havia atingido o pico da capacidade física humana, e o resto é história, né, meus caros? Mas afinal, o que um super soldado pode fazer? Ao longo dos anos que se seguiram depois do sucesso com o soro que criou o Capitão América, muitos tentaram replicar o processo, mas a grande maioria não teve êxito, pois o Dr. Erskine não havia terminado de passar suas anotações sobre seu trabalho antes de ser finalizado por um espião durante o experimento com Steve. Então vou falar dos efeitos do soro baseado no que o capitão do universo principal da Marvel é capaz de fazer. Basicamente, desde que o processo funcionou, o Steve Rogers alcançou o ápice das capacidades físicas humanas, ou seja, todos os seus atributos estão no nível humano mais alto possível sem que seja considerado um super-humano. Mas no universo Marvel, uma pessoa no auge da condição física é mais forte do que se fosse na vida real. Por exemplo, na realidade, o recorde atual de peso levantado no supino é 355 quilos, e o capitão levanta no supino 500 quilos cada lado, e isso na Marvel ainda não é considerado super força. Então no quesito força, o capitão tem um nível bom para um humano, já que ele pode arremessar pessoas comuns no soco, com esforço já quebrou uma corrente grossa. E talvez como um dos maiores feitos dele, ele conseguiu arremessar o escudo dele ao ponto de ter alcançado um míssil em lançamento. Imagina se isso pega na lapa. Já em velocidade e tempo de reação, o Steve também é bem ágil. Ele mesmo fala que pode desviar de balas simplesmente porque ele só as percebe muito rápido, então é algo normal para ele se esquivar de tiros, sejam vários ao mesmo tempo em pleno ar ou distâncias bem curtas, além de já ter evitado disparos de energia próximos dele e ter arremessado o escudo rápido o bastante para evitar que outras pessoas fossem atingidas por projéteis, e também já bloqueou tiros de um robô avançado. Então assim, para nós isso é sobre-humano. Mas novamente esse tipo de coisa ainda não é sobrenatural no universo dos quadrinhos. Em durabilidade, o Rogers também não fica para trás, pois ele já foi arremessado contra um container, deixou o negócio amassado e não ficou inconsciente. Costuma aterrissar na maioria das vezes sem usar paraquedas e não dá nada, e talvez como um dos melhores feitos pra gente ver como ele é resistente, o Steve já teve uma luta contra o Caveira Vermelha em que ele recebeu muitos golpes, atravessou paredes, o prédio em que eles estavam caiu, e mesmo assim o Steve ainda conseguiu se manter de pé, e... Não satisfeito com tudo isso, depois da briga um médico foi ver ele, e viu que o capitão não tinha nenhum osso quebrado, só ferimentos leves. E pensar que se a gente dormir torto uma noite a gente fica assim pela semana toda. E no resto galera, o Rogers ainda é embaçado. Os sentidos dele são melhores do que o normal e o metabolismo e as células dele são saudáveis e eficientes a um nível absurdo. Se ele decidir levar um estilo de vida sedentário e só comer besteira, o corpo dele vai permanecer no shape e suas habilidades não vão diminuir. Ele é imune a doenças e infecções, já que o seu sistema imunológico reage mais rápido do que os efeitos dos contaminantes. Ele praticamente não envelhece, não é afetado por álcool, pode se recuperar mais rápido dos efeitos de gases tranquilizantes, e novamente não satisfeito a mente dele também foi aprimorada pelo soro, pois ele aprende mais rápido sobre qualquer coisa e não se esquece de nada que já viu ou sentiu.
Ele não tem uma fraqueza em específico, já que ele ainda é um humano. Então, por exemplo, lutar contra seres aprimorados muito poderosos é um verdadeiro desafio e lesões graves vão ser um problema. Ao todo, é isso pessoal, no mundo real o Capitão América seria facilmente um super-humano, mas nos quadrinhos ele ainda é um humano no auge de todos os seus atributos, mas não tá em nível sobre-humano, embora a saúde e a atividade metabólica dele possam ser consideradas como aprimoradas. Por hoje é isso meu povo, antes de irem, se inscreve e deixa o like, e até a próxima, valeu e falou!